Glória ao nosso Deus que nos dá oportunidade para que a cada dia nós possamos aprender através da palavra dele aquilo que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas para que possamos entender qual o objetivo, qual a intenção de Deus no momento que Ele criou a humanidade. Por exemplo, se você não buscar ler a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus mostra, você pode viver uma vida amargurada, uma vida sem significado, sem sentido, porque você não sabe qual foi o objetivo de Deus ter lhe criado. Ou seja, é como que você comprasse um objeto e você não lesse o manual daquele objeto que falava sobre ele, qual o objetivo, qual a finalidade, qual a maneira correta de você utilizar aquele objeto para que você venha ter o êxito ou sucesso que você desejou comprar. Aqui na palavra de Deus, em Malaquias 3, no verso 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem muito se falado a respeito de servir a Deus, né? Tem muito se falado a respeito de servir a Deus, e isso muitas vezes leva o ser humano a viver com uma dúvida: o que é servir a Deus? O que é agradar a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Talvez esse questionamento tenha passado pela sua cabeça. Tem muitas pessoas que não estão nem aí se elas querem ou não querem servir a Deus. Mas é natural que aquela pessoa que deseja viver de acordo com a vontade de Deus, ela fazer esse questionamento. Até mesmo porque quem vai trabalhar em uma empresa, primeiro você precisa saber o que vão exigir de você ali naquela empresa, para que você possa saber se você vai corresponder ao que irão querer ou exigir de você. Então, por exemplo, você que deseja fazer a vontade de Deus, você precisa saber o que é a vontade de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que às vezes ficam entendendo que a fazer a vontade de Deus é sair pregando a palavra de Deus. Será que é isso a vontade de Deus para a sua vida? Será que é isso que a Bíblia nos mostra? A Bíblia mostra que Jesus chamou 12 homens, muitos deles eram pescadores que estavam trabalhando nas suas atividades, fazendo alguma coisa, e Jesus fez um convite a eles: vinde a mim que eu vou fazer pescadores de homens. Mas primeiro Jesus chamou, e depois Jesus preparou essas pessoas e deu a elas as ferramentas necessárias para que elas fossem fazer aquilo que Jesus havia chamado elas para fazer. Então tem muita gente que não tem a certeza de que Deus mandou que elas pregassem a palavra de Deus, e elas pensam que fazendo isso estão fazendo a vontade de Deus. Mas será que é essa a vontade de Deus que Deus quer para a tua vida? É isso que agrada a Deus? Sem que você tenha um preparo, sem que primeiro você aprenda, o que é a vontade de Deus, o que é a palavra de Deus, o que você possa entender o que Deus fala na sua palavra. Então eu quero dizer para você nesta manhã, a Bíblia deixa bem claro que fazer a vontade de Deus muitas vezes requer não fazer nada. Que coisa impressionante, né? Muitas vezes ela requer de você que você deixe de fazer alguma coisa, e quando você deixa de fazer, você está fazendo a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que quem serve ao diabo são aquelas pessoas que vivem buscando satisfazer os desejos da natureza humana. Que quem serve ao diabo é quem está fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade do mundo. Já quem serve a Deus é quem faz o contrário. Deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Que coisa é isso, né? Como é tão impressionante. É por isso que fazer a vontade de Deus é fácil, porque a vontade de Deus ela está mais
para dizer não faça do que faça. Enquanto que o mundo está sempre, se você for servir ao mundo, você vai estar sempre tendo que fazer aquilo que o mundo exige de você. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E como a Bíblia diz que o coração do homem nunca vai estar satisfeito, o mundo vai estar sempre oferecendo algo que vai te que vai te escravizar, quando na realidade servir a Deus é seguir os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles não são pesados, porque geralmente os mandamentos de Deus dizem assim: não faça, não furte, não minta, não roube, né, não adultere, não faça isso que te escraviza, que é o pecado. Não é impressionante isso? A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que vivia, que tinha inveja, deixe de ter inveja. Aquele que era avarento, deixe de ser avarento. Olha que coisa impressionante como é servir a Deus. Porque desde que o homem se afastou de Deus, o homem tem sido escravizado pelo mundo, pelo pecado, né, pelos desejos da carne. E o diabo, sabendo disso, ele está sempre trazendo opções. Está sempre trazendo algo que vai ser agradável ao homem, que o homem vai desejar. E quando o homem deseja, ele busca satisfazer esse desejo e ele se torna escravo. Quando na realidade a palavra de Deus ensina o contrário. Que servir a Deus é não seguir os desejos da carne. É não ser escravo dos prazeres da carne. Porque os prazeres da carne, eles são prazeres que nunca vão se satisfazer. Porque o homem, o ser humano, ele tem dentro de si uma necessidade. É uma necessidade espiritual. E ele só consegue realizar esse desejo, essa paz, essa alegria, quando ele recebe de Deus. Porque o desejo da carne é um desejo insaciável. O homem deseja ter uma casa, ele consegue, ele passa a desejar ter duas, ele consegue, ele passa a desejar ter três, ele consegue, e ele nunca vai estar satisfeito. O homem deseja ter um carro, daqui a pouco ele consegue, ele deseja outro modelo. Então o desejo da natureza humana são desejos que nunca vão estar satisfeitos. Mas é isso que Jesus diz na sua palavra, que você não deve servir aos desejos da natureza humana. Então, servir a Deus é fazer o quê? É deixar a prática do pecado, é deixar de estar mentindo, é deixar de estar buscando realizar esses desejos através da irregularidade, da mentira, do roubo, da falcatrua, porque o homem é assim, quando ele deseja alguma coisa, ele não atenta para os perigos que ele possa estar correndo, buscando satisfazer aquele desejo. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa que fuma, você vai falar com ela que aquele fumo, que aquele cigarro pode tirar a própria vida dela e pode levar ela, mas ela vai dizer que ela sabe disso, mas ela não consegue deixar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que existe a lei do pecado, que domina a vida daquelas pessoas que que não foram libertas ainda por Jesus Cristo. Então, elas têm dentro dela uma escravidão. Elas são escravas do pecado, né? Elas são escravas, mas quando você aceita Jesus e busca agora pedir a Ele que você quer viver, que você quer fazer conforme Deus ensina na sua palavra, a força vem. Jesus te liberta. Mas enquanto você não quiser isso, você quiser continuar satisfazendo os desejos da sua natureza humana, os desejos do mundo, você vai continuar escravizado por esses desejos. Mas o importante é que fazer a vontade de Deus é se libertar, né? É se libertar desses desejos. Talvez seja um desejo que aparentemente você não vai encontrar na palavra de Deus dizendo que é um pecado, mas te escraviza, né? Esse desejo, o que você tem feito, isso pode ser o trabalho. O trabalho demais escraviza o homem, é pecado. Né? Você fala, não, mas eu não ando roubando ninguém, eu não ando fazendo nada de errado no meu trabalho. Mas se o trabalho está te escravizando, isso é pecado. Entendeu? Se você é escravo do trabalho, né? Se você é escravo de qualquer coisa, que mesmo você não encontrando a palavra de Deus dizendo que é pecado, mas se você deixa de agradar a Deus para servir aos seus desejos, tem muitas coisas que aparentemente parecem ser legal, né? Porque a palavra de Deus diz que há caminhos ao homem que parecem ser caminho de vida, mas no fim são caminhos de morte, né? Aos olhos do homem, tá certo, eu tô certo, isso aqui não tem perigo nenhum, né? Eu tô fazendo isso, não tem perigo nenhum, mas isso é no teu entendimento, é o que a Bíblia diz. Há caminhos que ao homem parece ser caminho de vida, mas no fim
são caminhos de morte. Está te levando para a morte espiritual, né? Está te levando para uma pessoa sem sentimentos, porque tu está preso ao trabalho, né? Tu deixa de servir a Deus porque só serve ao trabalho, né? Seja o sexo, seja lá o que for, tudo que te escraviza está te impedindo de ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Seja remédio, seja lá o que for, seja droga, tudo que tu faz que você não vai encontrar na palavra de Deus dizendo que é pecado, mas isso pode te prejudicar. Então aprenda, servir a Deus é deixar de servir ao próprio eu, né? É deixar de servir o mundo, é deixar de servir os prazeres, aos desejos da carne, para servir aos ensinamentos da palavra de Deus. Então aprenda nesse momento. Aprenda o que é servir a Deus. Talvez você até aqui tenha desejado, né, servir a Deus, mas não conseguiu, não sabe o que é servir a Deus. Que Deus te abençoe e que dentro de você, dentro da sua alma, dentro da sua capacidade de raciocinar, você possa ter aprendido o que é servir a Deus.